18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto. Boa noite pra você que está na sintonia certa. Boa noite pra você que está aí no melhor Mix do Brasil, dando sequência na programação. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 12 de outubro, o ano é 2021, Karime. Hoje é dia das crianças, hoje é feriado e também dia de Nossa Senhora da Padroeira do Brasil. Exatamente, Carlão. Muito boa noite para você aqui que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora. Estamos também falando, dando um oi especial pra galera que está nos acompanhando no Instagram, @18horasnews. Boa noite pra você e boa noite também pra galera do aplicativo Mano. Valeuzaço pela companhia. Valeu, 6 horas e 1 minuto. A galera no IG, no Instagram, a galera no Mano, valeu que valeu. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos conferir os destaques de hoje do programa 18 horas. CPI da Covid deve indiciar apenas o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, pela falta de oxigênio durante a pandemia que matou dezenas de pessoas por asfixia aqui no estado do Amazonas. Ex-secretária denuncia venda de ingressos para pessoas com deficiência em jogo da seleção, o que vai contra a lei que garante a gratuidade a PCDs em eventos. Estudo revela que faltam vagas para profissionais com alta qualificação na Amazônia Legal. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora em terça-feira, 12 de outubro de 2021. Até às 7 da noite, estamos com você aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, hoje temos muitas comemorações, hein? Nesse dia 12 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A história conta que na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, no ano de 1717, 3 pescadores estavam no Rio Paraíba e, sem sucesso na pescaria, eles então, começaram a rezar pedindo por um milagre, Karime. Pois é, Carlão. Daí eles lançaram a rede. Ao invés de peixes, eles pegaram a estátua de Nossa Senhora. E depois disso, veio assim a maior fartura de peixes, que os pescadores pararam de pescar, que o barco ficou lotado. Essa é a história. Mas foi só em julho de 1930 que o Papa Pio XI declarou a Virgem como a santa padroeira protetora aqui do Brasil. E hoje o Cristo Redentor no Rio de Janeiro completa 90 anos, um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo e símbolo de fé entre as pessoas. Olha aí. E esse dia 12 de outubro a gente também comemora o Dia das Crianças, que foi instituído no Brasil por decreto em novembro de 1924. Boa. E mesmo sendo feriado, teve comércio aberto hoje. A repórter Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios com a gente ao vivo no programa 18 horas aqui da Rádio Mix para falar pra gente como é que foi esse movimento no comércio hoje nesse feriado. Muito boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na Rádio Mix no 18 horas. Legal. Pois é, mesmo com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, hoje, como é Dia das Crianças, o comércio funcionou parcialmente com horários diferenciados. Muita gente acabou deixando para comprar o presente dos filhos para a última hora, como todo bom brasileiro, né? Então, no centro da cidade, o centro abriu às 9 horas da manhã, funcionou até 1 da tarde. Mas para quem ainda não comprou o presente, olha, os shoppings estão com horários também aí de funcionamento. Inclusive, eu separei alguns horários aqui, mas antes disso, eu quero falar que, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, divulgada inclusive no último dia 5 de outubro, revelou que as vendas no Dia das Crianças podem alcançar aí 7,43 bilhões de reais. Essa data só perde para o Natal e para o Dia das Mães. Então, como eu havia falado que o centro de Manaus funcionou até 1 da tarde, até 1 da tarde. Ainda tem nós lugar temos aberto, aí o Amazonas né? Shopping, para quem ainda precisa dar um pulo lá, abriu ao meio-dia e vai funcionar as lojas, devem funcionar, e também a praça de alimentação até as 9 horas da noite. Já o Manauara, Ponta Negra, Suma 1 e Estúdio 5 funcionam até as 10 da noite, e o Manaus
Manaus Plaza deve funcionar até às 8 horas da noite. E a cidade também esteve bastante movimentada, principalmente nos pontos turísticos, como o Teatro Amazonas, a Ponta Negra. E olha, um dos locais que a criançada realmente optou hoje foi pelo SIGS. Por que será? Pois é, né? Eu sei que foi liberada a entrada, foi gratuita, e desde segunda-feira a gente viu, eu pude passar por lá e ver filas. Hoje a fila foi absurda de grande, que as crianças querendo entrar, é claro, todas devem ter entrado, sem dúvida alguma, e conferir lá, para fazer esse passeio gostoso, né? Conferindo os bichinhos do zoológico, e o que é melhor, a entrada gratuita, né? Achei uma iniciativa maravilhosa, fantástica. Né? E olha, feriado, claro, os bancos não funcionam. Então tem aquela fatura que às vezes vence no dia do feriado. Tá vencendo hoje, dia 12 de outubro? Não fique preocupado, você pode pagar até sem essa juros. Quarta-feira, dia 13, sem multa e sem juros. Beleza. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Artemisa. 6h06, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mesmo arrecadando quase 2 bilhões de reais, em 2 bilhões de reais a mais em relação a 2020, com os salários dos servidores congelados, o governo Wilson Lima ultrapassou o limite de gastos com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso mesmo, Carlão. E o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Ricardo Nicolau, afirmou que a baixa eficiência nos gastos públicos realizados pelo governo do Amazonas, mesmo aí com as altas consecutivas na arrecadação tributária, é reflexo direto da ausência de políticas de Estado. E essa crítica foi feita durante a terceira audiência pública do ano com a Secretaria de Estado da Fazenda para avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2021. Segundo o órgão, até o mês de agosto, as receitas estaduais cresceram 1.986 bilhões de reais, a mais que em 2020. Mesmo assim, o Amazonas ultrapassou o limite de gastos com o pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E Ricardo Nicolau, ele destacou que a qualidade dos gastos é péssima e que não há prioridades de política pública. E por isso os problemas só se agravam na segurança pública, na saúde e no setor de infraestrutura também. Ricardo Nicolau disse ainda que planejamentos técnicos perdem lugar para medidas de caráter populista financiadas por dinheiro público. Abre aspas, se há proximidade de eleições, este governo faz políticas populistas usando recursos do Estado com interesses puramente eleitorais. Isso prejudica grandemente a situação financeira e o futuro do Estado como um todo, fecha aspas, afirmou o deputado Ricardo Nicolau. Pois é, Carlão, é o que a gente sempre fala aqui no 18 horas. Falta gestão, sempre faltou planejamento, falta, sobretudo, espírito público para o governador Wilson Lima. A administração abusa do amadorismo e o resultado são o quê? Bilhões torrados sem que a vida das pessoas melhore. O amazonense está sofrendo como nunca por conta do caos na segurança, na saúde pública e por falta de um projeto que desenvolva o Estado, que gere emprego e renda. O cidadão, Karime, não vê, no seu dia a dia benefícios por conta de uma arrecadação bilionária do governo Wilson Lima. Não vê. Além da má gestão, há também problemas de caráter ético. Existem denúncias e mais denúncias de desvio de recursos públicos e por isso o governador Wilson Lima é réu num processo em que responde no Superior Tribunal de Justiça a acusação de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde do estado do Amazonas. 18 horas. E o Amazonas recebeu esta segunda-feira um lote com 92.430 doses de vacina contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Todas as 92.000 doses são da Pfizer. O carregamento seguiu para o Hemoan, escoltado pela Polícia Federal. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que até este domingo o total de 4.201.880 doses foram aplicadas em todo o estado, sendo
sendo que 2.559.019 da primeira dose e 1.572.110 a segunda dose. E 49.627 pessoas receberam a dose única da Janssen. E o total de 21.124 já receberam a terceira dose, a dose de reforço. A informação está disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que 60% da população do Amazonas já tomou ao menos uma das doses da vacina e 38% da população do estado está imunizada com as 2 doses do imunizante. 18 horas. Ao que tudo indica, a blindagem do governador Wilson Lima vai além do Amazonas. Em Brasília, vice-presidente da CPI da Covid do Senado, Randolph Rodrigues, diz que o governador do estado deve ficar fora da lista de investigados, Karine. Exatamente, Carlão. Apenas o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, responderá pela falta de oxigênio durante a pandemia e que matou dezenas de pessoas por asfixia aqui no estado. E para o deputado da oposição, Dermilson Chagas, a proteção ao governador Wilson Lima revela troca de favores políticos. Os detalhes vamos conferir agora nessa reportagem de Odineia Araújo. As mortes cruéis ocorridas no Amazonas em janeiro desse ano, por falta de oxigênio hospitalar, despertaram o interesse dos senadores em investigar como foram usados os recursos financeiros liberados para combater a pandemia da Covid-19. Só que as investigações chegaram ao fim. O governador do Amazonas não foi ouvido por já ser réu no STJ, acusado de comprar ventiladores pulmonares superfaturados. Ele se valeu de uma liminar do STF que lhe dava a opção de depor na CPI ou não, para não se comprometer ainda mais. Agora, o relatório da CPI da Covid-19 no Senado, preparado pelo relator Renan Calheiros, novamente vai poupar o governador do Amazonas. A informação veio do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Randolph Rodrigues. O vice-presidente da CPI justificou que o governador do Amazonas já está respondendo processo no STJ e, por isso, não será indiciado pela CPI. Mas no Amazonas a explicação não convenceu. Para o deputado Dermilson Chagas, do bloco de oposição ao governo, na verdade a CPI do Senado, presidida por Omar Aziz, aliado político de Wilson Lima, está protegendo o chefe do executivo amazonense em troca de favores políticos, até porque um dos objetivos da CPI era investigar a crise de oxigênio hospitalar que resultou em dezenas de mortes por asfixia no estado. Quando o deputado estadual saiu daqui do Amazonas para ir depor na CPI do Senado e lá o questionaram por que não indiciaram o governador, pensei e pensávamos que eles iriam corrigir esse erro. O que o secretário falou foi muito contundente. Os questionamentos foram muito profundos sobre a falta de oxigênio e o dinheiro em conta e a falta de providência, a omissão e negligência do governo do estado em relação às providências a serem tomadas naquela época. Está materializado. Agora, se eles querem arranjar uma conversa dizendo que o governador já está sendo processado no STJ, isso é conversa fiada. Ou é investigação ou não é investigação. Me parece que está cheirando a proteção a um relacionamento, a troca de favores políticos e a ausência do nome do governo no relatório simplesmente aprofunda o entendimento que há proteção, sim, ao governador do estado, Wilson Lima. Já entre os deputados da bancada independente, Serafim Corrêa prefere esperar a publicação do relatório final da CPI para se pronunciar sobre o assunto. Eu sou cauteloso quanto a qualquer anúncio prévio do que a CPI vai fazer ou deixar de fazer. Eu prefiro que a gente aguarde para ver exatamente o que ela vai fazer e aí então poder comentar. O 18 Horas tentou ouvir o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, Felipe Souza, mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. O relatório final da CPI da Covid no Senado está previsto para ser apresentado no dia 19 desse mês e tem 37 nomes entre os indiciados. Após a leitura no dia 19, o relatório será colocado para votação no dia
dia 20. São necessários, ao menos, 6 votos favoráveis entre os 11 senadores titulares da comissão para a aprovação do texto. Odineia Araújo para o 18 horas. E vamos continuar falando a respeito da CPI da Covid no Senado Federal, agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Bom, tem gente falando que o relatório da CPI, o relatório final, vai ser arquivado pelo Procurador-Geral da República. É isso mesmo, Carlos Eduardo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A mesa diretora da CPI não descarta essa possibilidade. No relatório final, que já está sendo finalizado pelo senador Renan Calheiros, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado por 11 crimes, os quais incluem genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Esses 2 crimes podem levar a investigação da CPI a um patamar internacional para que o presidente seja julgado no Tribunal de Haia. Os casos envolvendo agentes públicos com foro privilegiado, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro e do governador Wilson Lima, vão ser encaminhados ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele que é amigo pessoal de Bolsonaro, amigo dos filhos do presidente e recentemente foi mantido no cargo por mais de 2 anos por indicação novamente do presidente Bolsonaro. Por isso há o risco sim dos inquéritos serem arquivados ou deixados ali na gaveta, possivelmente até depois das eleições. Por essa razão, a Ordem dos Advogados do Brasil e associações de vítimas e de familiares de vítimas da Covid-19 querem levar as denúncias da CPI ao Supremo Tribunal Federal, caso Augusto Aras sente em cima desse relatório da CPI. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, sabendo que haverá muitos obstáculos na continuidade da CPI fora da CPI, ou seja, para que os indiciamentos resultem em criminalizações, ele já está acionando outras instituições e órgãos independentes do governo para ajudar no encaminhamento do relatório da CPI. Vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz sobre esse assunto. Então não vai dar em pizza, nem quibe, nem esfirra. Esquece, isso não vai acontecer. E a estratégia que nós montamos não depende da PGR só. Sim. Tá bom? Nós iremos ser guardiões desse relatório e faremos cobranças muito duras em relação a essa investigação continuar naquilo que a gente não pôde. Não deu para a gente continuar. Não tenha dúvida que aquilo que nós nos propusemos desde o primeiro dia, no primeiro dia eu disse isso, na abertura da CPI, nós não queremos vingança, nós queremos justiça. E aqueles que cometeram os erros vão ter que pagar. A gente acompanhou, a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid no Senado Federal, explicando agora, o trabalho final, como é que vai acontecer, o encerramento com chave de ouro da CPI. Ressaltando que não quer vingança, ele quer justiça. E que não vai acabar em pizza, nem Carlos quibe, Eduardo? nem esfirra e nem nada parecido. Carlos Eduardo. É isso aí, Karime e Carlão. Tomara que realmente não dê nem pizza, nem esfirra, nem nada, né, Carlão? Porque a CPI durou 5 meses de trabalho, foram muitos depoimentos, muitos documentos que a CPI recebeu para fazer análise. Certamente tem muitas informações, mas o trabalho não fica por aqui, não vai terminar com a CPI, não encerra com o relatório final. Ele vai ser encaminhado para as instituições. Eles já sabem que existe um desafio muito grande ali com Augusto Aras, que é grande amigo de Bolsonaro. Então, é provável que, se não for arquivado, vai sentar em cima. Então, ele já está correndo por fora, buscando o apoio das instituições, buscando o apoio dos órgãos para tentar fazer com que a CPI tenha continuidade agora partindo para a criminalização. Agora, Karime, hoje à tarde aconteceu uma reunião do grupo majoritário da CPI e foi decidido que não vai mais convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele seria chamado novamente para explicar por que não decidiu vacinar os adolescentes naquela campanha que eles disseram que não iriam vacinar, depois voltaram atrás. Mas como ele já respondeu aos questionamentos por escrito, a CPI decidiu não chamá-lo. No lugar dele, a CPI pretende convocar o médico Carlos Carvalho.
responsável por coordenar um estudo que deu parecer contrário ao uso dos medicamentos do chamado kit Covid. Esse estudo seria avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, chamado de CONITEC, mas ele foi retirado da pauta do órgão. A CONITEC, gente, é um órgão interno do Ministério da Saúde, responsável por avaliar novas técnicas e substâncias que podem ser aplicadas na população, inclusive analisar medicamentos que não são recomendados pela OMS, no caso a cloroquina. Desde quando a OMS assegurou que a cloroquina é ineficaz contra a Covid-19, a CONITEC jamais se pronunciou sobre o uso da cloroquina no Sistema Único de Saúde. Agora, Karime, antes de devolver para você, hoje o presidente Jair Bolsonaro foi até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, onde ele está de recesso, desse feriadão. Ele participou de uma missa em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, no sermão, ele lamentou as mais de 600 mil mortes por Covid e defendeu a vacina e a ciência. E no sermão ele mandou um recado direto ao presidente. Vamos ouvir o que ele disse. Abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada com fraternidade, Fratelli Tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Aí agora a gente acompanhou a parte da fala de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, lá em São Paulo, durante os festejos em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida. E essa frase, Carlos Eduardo, já tomou a mídia, as redes sociais, pátria amada e não pátria armada. Já virou um lema, já ficou emblemático, não é não, Carlos Eduardo? A Igreja Católica, ela vem se opondo cada vez mais aos discursos do presidente Jair Bolsonaro. Então, o arcebispo de Aparecida, ele foi muito claro. Não há como pacificar a população, não há como pacificar a sociedade armando-a. Então ele deu esse recado direto ao presidente Jair Bolsonaro, e que foi destaque na mídia nacional e certamente vai continuar sendo nos próximos dias. Karime. Ok, olha, uma pergunta antes de você encerrar. Sobre a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Nada mudou mesmo? Mesmo ainda com a cobrança do pastor Silas Malafaia? Andou alguma coisa? Carlão, está acontecendo um verdadeiro conflito dentro do governo de Jair Bolsonaro, envolvendo líderes da igreja, de igrejas evangélicas, no caso de Silas Malafaia, e ministros do governo, por causa da indicação de André Mendonça, o atual titular da Advocacia Geral da União, para o cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça é indicado das igrejas por ser terrivelmente evangélico. Eu estou aqui fazendo aspas aqui. Mas está havendo um movimento liderado pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo senador Davi Alcolumbre para tentar sufocar essa indicação e indicar, por sua vez, o atual presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Cordeiro, que é presbiteriano, mas não é terrivelmente evangélico.
O senador Davi Alcolumbre trabalha para que a indicação de André Mendonça perca a validade e a cadeira na corte seja ocupada por um indicado no próximo mandato presidencial, seja ele quem for. André Mendonça já foi indicado há 3 meses pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga aberta que vai com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Mas Davi Alcolumbre sentou em cima da indicação e não quer fazer a sabatina, que é um procedimento legal que antecede a posse do novo ministro do STF. E ele já falou para interlocutores que vai continuar segurando a análise do nome de André Mendonça para tentar emplacar o outro nome, no caso de Alexandre Cordeiro. Volto com você, Carlão e Karime. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Até mais, gente. Até amanhã. Até mais. 6h25 em Manaus. 18 horas. Ainda hoje, aqui no programa 18 horas, ex-secretária denuncia a venda de ingressos para pessoas com deficiência em jogo da seleção, o que vai contra a lei que garante a gratuidade a PCDS em eventos. Daqui a pouquinho, logo depois da playlist do 18 horas. 18 horas. Bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite e também a madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura agora no 18 horas com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%. 18 horas. Ex-secretária denuncia a venda de ingressos para pessoas com deficiência em jogos da seleção, desrespeitando lei que garante a gratuidade a PCDs em eventos. Exatamente, Carlão, a PCDs. A venda dos ingressos para as pessoas com deficiência é ilegal, de acordo com a lei estadual de 2015. A suposta venda foi denunciada por Viviane Lima, que já foi secretária da pasta, que cuida dos direitos das pessoas com deficiência aqui no Amazonas, na gestão de Wilson Lima. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A ex-titular da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viviane Lima, gravou um vídeo para denunciar que a empresa responsável pela venda dos ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai estaria cobrando meia entrada no valor de R$ 175 para as pessoas com deficiência, desrespeitando a legislação estadual que garante a entrada gratuita em eventos culturais, de entretenimento e esportivos. Viviane Lima disse que a empresa organizadora do evento se baseou em uma lei municipal que estabelece cobrança de meia entrada a estudantes e que a lei estadual número 241 de 31 de março de 2015, que trata da legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas, está simplesmente esquecida e deixada de lado. A empresa que está fazendo o jogo, que é responsável por esse evento, ela está se baseando numa lei municipal que fala de meia entrada e que fala apenas de meia entrada para estudante. Viviane Lima foi secretária da gestão do governador Wilson Lima. Ela ressaltou o artigo 16 da lei que garante a gratuidade para PCDs e a meia entrada para seu acompanhante nos eventos em salas de cinema, espetáculos de teatro, circos, museus, parques e eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares. Mais uma vez, os direitos das pessoas com deficiência estão sendo violados. E violados, gente, de uma forma assim dolorida. Por quê? Porque é um jogo, o Brasil vai estar aqui depois de um momento tão escasso de eventos que acontecem em todas as cidades do Brasil. E a pessoa com deficiência também quer sair de casa e também quer ir participar desses momentos. A ex-secretária disse ainda que o governo do Amazonas se preocupou em realizar um sorteio para distribuir ingressos gratuitos para a população, mas penalizou as pessoas com deficiência, obrigando-as a pagar por ingressos que elas têm direito a receber gratuitamente. Ela ressaltou também que o direito do acompanhante está sendo desrespeitado da mesma forma. O governo do estado está sorteando 3
3 mil ingressos. Aí eu falo pra vocês, aí a gente para pensar, quem é que tá pagando esses 3 mil ingressos? A pessoa com deficiência, que não era pra ser cobrada, e ela tá sendo cobrada meia entrada pra poder participar do jogo. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com o Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas, que informou que até amanhã desta terça-feira ainda não tinha registrado nenhuma denúncia ou reclamação referente à acusação feita pela ex-secretária. A assessoria do órgão informou que, por ser uma denúncia séria, precisa ser registrada com provas. Já a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas não se manifestou sobre o caso. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, como nós noticiamos ontem aqui no programa 18 Horas, a Justiça do Amazonas voltou atrás e autorizou a Assembleia Legislativa do Amazonas a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Amazonas Energia. A decisão é do desembargador Paulo Lima. Pois é, Carlão, parlamentares que integram a CPI da Amazonas Energia já se reuniram hoje de manhã para decidir como vai ser o trabalho e definir o planejamento da comissão. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes pra gente. Depois de mais de um mês paralisada por causa de uma liminar em favor da Amazonas Energia, a CPI, que vai investigar, entre outros assuntos, por que a energia elétrica é tão cara no estado, vai começar amanhã. Ontem, o desembargador Paulo César Caminha de Lima, do Tribunal de Justiça do Amazonas, revogou o mandado de segurança que suspendia os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A informação foi comemorada pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, em publicação no site da ALEAN. Segundo ele, foi uma grande vitória, acima de tudo para o povo amazonense, que sofre diariamente com os maus serviços prestados pela empresa. Quem também comemorou a decisão foi o presidente da CPI, deputado Sinésio Campos, que também é o autor da proposta da comissão. O deputado confirmou para amanhã o início dos trabalhos da CPI da Amazonas Energia para definir o cronograma das atividades. Agora o momento é trabalhar, se dedicar e dar respostas para a população que tanto aguarda justiça, mas sobretudo com que essa empresa ela respeite o cidadão como cliente e que a população possa pagar pelo serviço de qualidade e que a empresa, por sua vez, que é uma concessão pública, ela deve ter esclarecimentos e deve justificativa para a população. Então estou convocando para amanhã a comissão da CPI que já foram instalados. Então estou convocando para amanhã às 8 horas a esta reunião para que a gente possa definir os rumos que a CPI estará tomando, que eu entendo que é ouvir as entidades de segmento, fazer isso dentro do planejamento. Além de Sinésio Campos na presidência, também fazem parte da CPI da Amazonas Energia os deputados Carlinhos Bessa, relator, Fausto Júnior, Cabo Maciel e Dermilson Chagas como membros. O deputado que representa a oposição da casa na comissão, Dermilson Chagas, vai apresentar aos integrantes da CPI a sugestão para investigarem também o decreto do governo do estado que fez a substituição tributária cobrando ICMS das geradoras, o que aumentou o valor da conta de energia. A população, quando pega a sua conta de energia, ela percebe que não tem o ICMS. Não há isenção nisso. Existe uma cobrança antecipada. Devemos chamar a Amazonas Energia para falar sobre o edital de privatização, sobre os investimentos, composição de preço e como é que estão esses investimentos para a oferta de energia e a demanda, e saber se essa composição de preço existe ali dentro. O roubo, o furto e a substituição tributária calculada dentro dessa composição de preço. Esse decreto do governo que substituiu a cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre a energia sem autorização da Casa Legislativa foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em agosto desse ano. No dia 13 de setembro, o deputado Dermilson Chagas informou ao 18 Horas que o governo do Amazonas lucrou até o momento mais de 318 milhões de reais com a
cobrança do ICMS desde que fez a substituição tributária. Somente em 2019, quando assumiu o governo, o valor arrecadado foi de 67 milhões de reais. Em 2020, foi de 145 milhões de reais e esse ano até julho, o governo do Amazonas já recebeu 105 milhões de reais com a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, a pandemia mudou as relações de trabalho. A maioria dos trabalhadores precisaram adaptar as suas casas para conseguir criar um ambiente em que pudessem trabalhar. Agora, mesmo com as pessoas voltando para os seus locais de trabalho, ainda existem pessoas que continuam em home office, trabalhando em casa, Karine. Exatamente, Carlão. Mas teve uma pesquisa feita pelo site LinkedIn que mostra que mais da metade dos jovens com até 24 anos acreditam que esse trabalho remoto, esse home office feito em casa, pode prejudicar as suas carreiras. Vamos entender mais sobre esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. Uma pesquisa da rede social LinkedIn sobre a percepção dos profissionais brasileiros em relação ao futuro do trabalho revelou que 70% da geração Z, pessoas de 16 a 24 anos, acreditam que trabalhar remotamente pode impactar negativamente as suas carreiras. Para 43% das pessoas que responderam à pesquisa, a falta de contato presencial com seus líderes diretos e colegas de equipe mais experientes é o principal motivo para prejudicar o trabalho. 31% dos entrevistados disseram que há dificuldade para aprender com esses mesmos profissionais à distância. Além disso, 53% dos entrevistados creem que há um estigma negativo associado ao trabalho remoto. Ana Carolina, publicitária de 23 anos, sabe bem das dificuldades desta modalidade de trabalho. A maior dificuldade do trabalho em home office é que eu tenho pouca interação com o resto da equipe. Meu trabalho precisa sempre do aval do meu chefe para eu saber o retorno, se está correto ou não. E isso acaba que demora, porque nem sempre eles estão disponíveis para me dar esse retorno. E acaba que eu sempre fico passando no meu horário de trabalho. Eu sempre passo do horário, porque eu tenho que ficar aguardando eles me responderem. E isso é um ponto bem negativo. E além disso, fica muito difícil mostrar para o meu chefe o quanto meu trabalho é importante para a equipe, porque como está todo mundo separado em cada lugar, não tem como mostrar a melhor forma possível de fazer as coisas. Para a especialista em recursos humanos Paula Pedrosa, o trabalho home office traz dificuldades para os líderes identificarem o emocional de cada colaborador. Quando você está presencialmente, é muito mais fácil você mostrar do que remoto. Agora é importante entender o seguinte, não é que você não pode mostrar remoto, sim, você mostra através de resultados. Eu estou falando de mostrar mais ativamente, porque você está presencialmente, você está mostrando não só os teus resultados, mas também os teus comportamentos mediante as situações que aparecem. Quando eu estou remoto, eu vou lidar com as situações também, mas as pessoas da equipe, o meu superior, ele vai ver o meu resultado final, o que é positivo, mas ele não consegue ver como eu lidei com aquela situação toda, como foi o passo a passo para eu chegar naquela resolução. Então, nesse ponto, sim, pode impactar negativamente. Apesar de a maioria achar que o home office pode prejudicar a sua progressão de carreira, 38% dos profissionais da pesquisa, que pertencem à geração Z, ainda preferem o modelo híbrido de trabalho, onde uma parte do tempo é passada em casa e a outra em algum espaço físico da empresa. E 27% preferem trabalhar de modo totalmente remoto, como é o caso da jornalista Bruna Oliveira. Gosto sempre de olhar pelo lado positivo. O tempo que eu gasto indo para o trabalho, voltando para casa, eu posso usá-lo para fazer outras coisas, né? Eu não deixo de trabalhar, eu trabalho de casa. E esse tempo eu posso usar para fazer algum curso ou para incrementar algo no meu trabalho, para me dedicar a alguma outra atividade. E eu posso principalmente investir na minha carreira, né? Principalmente questão profissional, questão de cursos. A pesquisa ainda mostra que 72% desses jovens sentem que a pandemia prejudicou o aprendizado de habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, que dizem respeito à comunicação, inteligência emocional, aprendizado contínuo, resolução de problemas e adaptabilidade. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
E vamos voltar a falar a respeito da CPI da Amazonas Energia. Vamos conversar agora com o presidente da comissão, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Boa noite, deputado. Então, os trabalhos já devem começar esta semana, não é isso? Boa noite. Boa noite. Primeiro, foi uma surpresa muito positiva, né, da Justiça definir da importância da CPI da Amazonas Energia, que é o interesse não mas o interesse da população, é que no dia 4 de setembro houve uma liminar que suspendeu logo após a abertura, né, dos trabalhos da CPI. Então agora queremos já a partir de amanhã, né, amanhã dia 13, a partir das 8 horas, já fiz a convocação, 8 horas da manhã estaremos já reabrindo os trabalhos da CPI e montando todo o planejamento estratégico da CPI. Ok, qual é o ponto em que vocês vão focar? Aquele que mais chamou a atenção do senhor e da equipe que propôs a instalação da CPI, deputado? São os apagões, a má qualidade de serviço que essa empresa vem prestando, tarifas elevadas, cortes de energia no período da pandemia, sem notificação e, sobretudo, a forma como está sendo cobrado as tarifas, né, sem ouvir a população, cortes, sem aviso prévio da população. Então, eu vejo que com isso aqui nós queremos com que, sendo uma concessão pública, dado depois da privatização de 2019, fazer as oitivas necessárias, não somente dos diretores da Amazonas Energia, que agora é uma empresa privatizada, como também os órgãos de fiscalização e controle, que também essa empresa é uma das campeãs de denúncias, né, de reclamações que a população vem sofrendo com esse desserviço que essa empresa vem prestando à população. Sem dúvida. Deputado, aqui no 18 horas a gente recebe muitas denúncias de abuso de tarifas, as contas estão muito altas, né? Além de todas essas reclamações que o senhor falou para a gente. O que a CPI pode fazer na prática sobre esses casos, né, que atingem diretamente o bolso do consumidor? Em primeiro lugar, é ter a imprensa como braço auxiliar da CPI. Como vocês aí recebem diariamente denúncias, nós vamos fazer um banco de dados dessas vítimas, né? Eu chamo assim, dessas vítimas, né? Que deveriam ser tratados como clientes, mas são tratados como vítimas, abuso, um tratamento desumano, desonesto que essa empresa vem tendo. Então nós vamos chamar, inclusive, a opinião pública para que dê total apoio para a gente, nos manter informados, como também Defensoria Pública, Ministério Público, os órgãos de fiscalização e controle, que também são braços auxiliares, que têm também muitas denúncias, mas sobretudo também trabalhar o que está dentro do contrato, né, quando se deu a privatização dessa empresa. Essa empresa ela tem compromissos e responsabilidades que deveriam ser cumpridos na pós-privatização. E temos a informação já, dados da ANEEL, que essa é uma empresa deficitária, problemas administrativos, gerenciais muito fortes, e que o que queremos agora? Que essa empresa, que é uma concessão pública, ela preste, na verdade, todos os esclarecimentos e busque equacionar problemas. Eu digo mais para vocês, muitas empresas terceirizadas que prestam serviço à Amazonas Energia no interior, elas estão falidas. Então, por isso que hoje os apagões, queima de eletrodomésticos, tarifas abusivas, né? Um exemplo, eu dou aqui como exemplo, um exemplo, o Parque 10. O Parque 10 parece que passa a ser um exemplo do tratamento desumano e desrespeitoso com a população, né? Onde colocam agora um tipo de contador no poste, na ponto mais alto, como todo mundo fosse ladrão
como se fosse desonesto, entendeu? Então, é dessa forma que eu compreendo. Okay. Então, vamos ouvir. A diretoria, ela será uma das primeiras a ser convocada, até porque os argumentos que eles levantaram sempre foi que a Assembleia Legislativa não tinha competência, né, de abrir uma CPI. Só que os clientes, os cidadãos moram aqui no estado do Amazonas. Essa concessão de exploração desse serviço é essencial para a população que são aqui no Amazonas, né? Tanto na capital como no interior. Então a Justiça hoje tirou todas as dúvidas quando deu, deu um parecer favorável, né? Suspendendo a liminar dada no dia 4 de setembro em favor da Amazonas Energia e agora trabalhar. Quem não deve não teme. É hora da empresa Amazonas Energia dizer o que quer fazer. Eu estou, não somente eu, como toda os 5 membros da CPI, estamos com muita vontade de trabalhar, mas eu sempre digo, o sucesso também depende muito do braço auxiliar, que é a sociedade, a imprensa e os órgãos de fiscalização e controle, porque eles sim têm muitas denúncias e quanto no que diz respeito a documentos, né, até depois do pós-privatização, isso aí tenho certeza que vamos dar conta do recado. E eu estou muito contente e com muita vontade de trabalhar, principalmente quando eu vejo o sofrimento da população com os apagões, a queima de eletrodomésticos, o abuso que essa empresa fez quando cortou a energia das pessoas em plena pandemia, quando não respeitou duas leis que a Assembleia Legislativa aprovou e o próprio Supremo Tribunal Federal deu parecer favorável, e mesmo assim essa empresa não respeitou duas leis estaduais, o Supremo, e depois tentou buscar guarida no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ganhou. Uma vitória de pirro. Ganhou, mas não levou. E agora vamos começar a trabalhar. Muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação, conversando com a gente a respeito desta CPI aqui no 18 horas. Uma ótima noite, bom trabalho. A luta continua. Que Deus abençoe todos nós. Ok, muito boa noite. Conversamos com o deputado estadual Sinésio Campos. 6 horas e 51 minutos. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura com Karine Leão para amanhã, hein? Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 80%. Agora são 6h55. 18 horas. Karine, temos aí a Artemísia, é isso? Temos, exatamente, porque quinta-feira tem jogo da Seleção Brasileira aqui na Arena da Amazônia, como a gente até comentou ontem sobre o assunto. Os últimos ingressos de um total de 3 mil foram sorteados hoje, não é, Artemísia Gadelha? Conta pra gente os detalhes. Pois é, a inscrição foi até ontem, segunda-feira. Então, para quem quis participar desse sorteio, só teve até o dia de ontem. Os sorteios começaram no dia 8 de outubro e encerraram hoje, dia 12 de outubro. Um total de 15 sorteios, sendo 3 por dia. Total aí de 600 ingressos e 3 mil ao todo. Participaram as pessoas que moram aqui no estado do Amazonas e principalmente, olha, a principal exigência é que essas pessoas tivessem tomado as 2 doses da vacina. Ainda no mesmo assunto, mas mudando o tema, hoje teve treino da seleção. A gente sabe, ontem mesmo a gente comentou que a seleção chegou na madrugada, né, de segunda-feira, e o treino foi, inclusive, suspenso. Eles tiveram um dia de folga e hoje aconteceu, enfim, o treino da seleção. Às 3 horas da tarde, ali no estádio da Colina. Esse estádio que fica na Glória, no bairro da Glória, zona oeste de Manaus, e já passaram por ali Pelé e Zico. E hoje chegou a vez, então, da seleção do Tite. Olha aí.
Agora, eu tenho aqui a informação na entrega dos ingressos de quem foi sorteado, né, de quem ganhou uma entrada para assistir esse jogo. A entrega dos ingressos começa a ser realizada amanhã, quarta-feira, entre as 10 da manhã e 8 da noite, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, aqui em Manaus, tá? Perfeito. Pronto. E além disso, também, olha, teremos treino da seleção amanhã, só que dessa vez na Arena da Amazônia, às 4 horas da tarde. E como você disse no início, o jogo então da seleção brasileira contra o Uruguai na quinta-feira, às 8h30 da noite, também na Arena da Amazônia. Artemisa, a gente tem mais jogo também, porque domingo aqui a gente tem jogo do Manaus contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. E os ingressos começam a ser vendidos quando, Artemisa, sabe? Olha, começam nessa quarta-feira. O preço é único e foi divulgado como promocional no valor de R$50, segundo a organização, para incentivar o público. Karime e Carlão, eu não me senti incentivada. Até se eu fosse caro, minha né, família, gente? R$50, né? imagina, uma família de 4 pessoas, com 4 pessoas, é um passeio caro, né? Assistir esse jogo. Verdade. Agora, a divulgação dos locais físicos da venda dos ingressos será anunciado nessa quarta-feira, dia 13, e serão oferecidos 14 mil ingressos. O jogo ocorre neste domingo, dia 17, às 3 horas da tarde. Então, ali na Arena da Amazônia. Também na Arena da Amazônia. Também. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, com as suas informações pra lá de importantes pra gente. Boa noite, obrigada. E eu que agradeço. 6h59 em Manaus. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Temos aí os números, Karime? Temos sim. Aqui no estado do Amazonas, temos registrados 427 mil casos, com 13.747 mortes. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.600.000 casos confirmados para a Covid-19, com 601 mil mortes. Agora, às 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pelo segundo ano seguido, a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa constata baixa eficiência nos gastos públicos do governo do Amazonas. Ou seja, o governo não consegue usar bem o dinheiro do contribuinte. As receitas estaduais já cresceram 1.986 milhões de reais este ano na comparação com o ano passado. Olha só, mesmo sem reajustar salários da saúde e da educação, a gestão do governador Wilson Lima ultrapassou o limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Ricardo Nicolau, a arrecadação de impostos vai muito bem, mas os gastos que ficam a critério do governador vão muito mal. E disse que o governador prioriza os chamados gastos populistas com interesses puramente eleitorais que prejudicam o futuro do Estado como um todo. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.